Bem-vindos ao Mar de Amigos, hoje com conteúdo extremamente interessante. Hoje falaremos sobre pintura de fundo das embarcações. Assista até o final e não se esqueça de curtir e apresentar suas sugestões. Vem conosco! Bem, amigos, estamos aqui com o Yuri, mergulhador profissional de embarcações, inclusive presta esse serviço também em navios. Eu gostaria que ele falasse um pouco sobre exatamente essa questão do mergulho que ele faz, o que acarreta esse tipo de trabalho que ele propõe a fazer nas embarcações que ficam constantemente na água. É isso, Yuri? É isso. Bom, boa tarde. Será feita uma inspeção subaquática nessa embarcação para verificar se há uma sujeira, né? Seja ela limo, craca, uma sujeira que ela cresce de acordo com o tempo da embarcação parada. A embarcação em movimento ela suja menos do que a embarcação parada. Então aquela forma craca que são aqueles molúsculos, né, que ele vai impregnar no casco, e isso ele vai acarretar em que, se você não fizer esse tipo de limpeza, se não fizer esse tipo de manutenção? Quando não é feito a manutenção subaquática de limpeza nas embarcações, com o acúmulo dessa sujeira, ela acarreta em um maior gasto de combustível na navegação e também na corrosão do material do casco. E aí também, ou seja, aumento de consumo. Aumenta o gasto quando você for docar essa lancha em um determinado tempo. Tá, mas ela vai arrastar mais, né? Ou seja, vai desenvolver menos velocidade e vai aumentar o consumo. Né? A hidrodinâmica vai ser diminuída, né, dessa embarcação. O que mais prejudica mesmo é o consumo de combustível, que é muito maior, porque, falando a grosso modo, ela estará mais pesada, né? Estará diminuindo a hidrodinâmica dela e também essa corrosão do casco. Ou seja, vai ter muito mais gasto de tinta, né, ao ser docada e anodos também. E aqui no caso, essa periodicidade que vocês fazem isso pela sua empresa, pela tua atividade profissional, isso daqui para um barco tipo esse que você está vendo aqui agora, que é um barco em torno de 55, 60 pés, isso daqui é mais ou menos de quanto em quanto tempo? O ideal seria uma inspeção subaquática e uma limpeza, uma ativação da tinta, né, que nós chamamos, a cada 30 dias. A cada 30 dias? Sim. Tá, então a cada 30 dias quer dizer que é apenas uma verificação e fazer uma limpeza. Sim, uma verificação. Se tiver algo incorreto, será corrigido. Caso contrário, 30 dias após, fará uma nova inspeção. Tá, ok. Então, um bom mergulho para você. Muito obrigado. Depois vão acompanhar as imagens que você vai mandar. Muito tá? obrigado. Tudo de bom para você. Amigos, estamos aqui com o Ribeiro, que é da empresa de estética naval. É isso, Ribeiro? Certo. Especialista exatamente nessa parte de pintura, na parte de manutenção, que deve ser feita com as embarcações, tanto para seco como na água. Então eu gostaria um pouco aqui de aproveitar a expertise dele para poder nos ensinar. Ô Ribeiro, então só para ficar claro aqui para os nossos amigos, é o seguinte: o barco, quando ele nasce, quando ele sai do estaleiro, ele sai no gel, é isso? No gel. O que é o gel? É essa parte branca? Essa parte branca que seria a base da embarcação, né? A embarcação ela é fabricada em resina, normalmente resina poliéster, e é aplicado um gel de acabamento. Quando o barco ele fica em hangar, o barco ele fica no gel polido, que é o aconselhável. Mas quando você tem a intenção de manter ele na água,
você faz essa aplicação da tinta anticrustante. Quando você fala manter na água, é a partir de que período? Ou seja, a partir de quanto tempo que a pessoa... Porque isso não quer dizer que você deixa o barco 3, 4, 5 dias na água, não é necessário fazer uma alteração de pintura do casco, é isso? Não, não, não. Isso aí seria no fato de você realmente querer manter numa vaga de água, né? Aí seria assim, aquela pessoa que tem um fluxo maior de navegação, ou aquela pessoa que não quer ter aquele trabalho de chegar na marina e descer a embarcação. Ah, entendi. Porque se o seu barco está na água, você chegou, o barco está à sua disposição. Se o barco é um barco de hangar, toda vez que você chegar, você precisa descer a embarcação. Então tem pessoas que preferem que já fique na água, para quê? Para que chegou, e tem a vantagem também de o barco na água, você conseguir energizar o barco por inteiro. Um barco de hangar, você tem a necessidade de descer ela pelo menos de 15 a um mês, para fazer toda a operação da embarcação, né? Gerador, parte elétrica, para quê? Para que não crie um usinado, para que você não venha ter problema na manutenção. Ok, nesse barco aqui, nesse caso, então, o barco está originalmente da forma que nasceu, ou seja, que ele foi construído com esse gel branco, e agora você vai aplicar o anticrustante, é isso? É, agora nós vamos fazer a aplicação. E como é que é essa fase? Como é que você pode explicar para a gente como é que... Porque as pessoas às vezes ficam julgando por valores, né? O que empreende isso? O que incorpora essa aplicação desse anticrustante? Como é que funciona? A aplicação do anticrustante, o primeiro passo da aplicação seria a marcação da linha d'água. Ok, que você já tem ali aquela linha. Essa marcação, ela é uma marcação como se fosse uma digital da embarcação. Cada embarcação tem uma marcação diferente. Porque quando você compra a embarcação na fábrica, ela vem de acordo com o cliente escolhe. O cliente ele quer um gerador mais potente, mais peso. Um gerador mais leve, menos peso. Quer 2, 3 geladeiras, mais peso. Uma geladeira, menos peso. Então, a parte da linha d'água, ela vai vogar muito de acordo com o que você monta a sua embarcação. Então, quando você vai fazer essa reversão da tinta, do gel para a tinta envenenada, se faz necessário você deixar a embarcação de 3 a 5 dias na água, para que a própria água faça a marcação da linha d'água. E aí, depois disso, você vem com um processo de usinagem. O que é usinagem? Usinagem seria um processo de lixamento a máquina e manual, com lixa grão 80, que é para você riscar essa parte branca que está com brilho e criar a aderência para poder receber os materiais. Para tirar aquilo que está liso, aquela superfície lisa, ele ficar abrasiva, é isso? Ficar abrasiva. Ah, ok. Do jeito que está aqui, você já fez a marcação da linha d'água, aí agora você passou por toda essa área abaixo da área demarcada, você fez o lixamento, é isso? Sim, então foi uma vez. Aí depois o que mais? São quantas vezes total que você tem que passar nessa área toda do barco? Ao todo, você vai passar em torno de 7 a 8 vezes, né? 7 a 8 vezes. Então quer dizer que não é só pintar isso aqui uma vez só. Você tem 8 vezes que você está tendo um processo nessa área toda demarcada, é isso? Fora a parte de usinagem, que é a parte de lixamento, a parte de esterilização, né? Depois que você usina, você tem que fazer uma limpeza com solvente. Então, fora a parte da usinagem, da esterilização, vem a parte da aplicação. Então, você vai aplicar o primeiro prime, que é o gaverete, uma aplicação. O segundo prime, que é o EPA, 2 aplicações. A mão de tinta, que vai ser a mão de ancoragem. E depois você tem mais 3 demão. Então, só da parte manual ou mecânica, né? Porque também temos tintas também mecânicas. Você pode também aplicar a tinta tanto no rolinho, como você pode aplicar ela no sistema Adilés, que é mais usado em veleiro de competição. Tá. Porque ela fica mais fina e te dá uma melhor performance. Melhor performance. Então não seria só o fator de aplicar, seria todo o processo até chegar à aplicação final, né? Uma aplicação dessa dura em torno de 7 a 10 dias. Do início da preparação, depois que você faz a marcação, até ao final da aplicação, você tem em torno de 7 a 10 dias, claro, dependendo do tamanho da embarcação, né? Tudo isso que nós estamos falando até agora é referente à parte de fibra, a parte onde nós temos o gel coat, né? Sim, sim. Existem as partes nobres do barco, que seria a parte de eixo, de leme, parte de quando é IPS, as rabetas. Ali é um outro tipo de tratamento, é um outro tipo de tinta, é isso?
Nessa parte, na linha de propulsão, né, que aí nós chamamos, aí nós temos um sistema que ele vem à base de silicone. Se eu não me engano, ele veio da Nova Zelândia e hoje tem outras marcas no mercado, né? A gente tem um leque de opções, né, que te permite você aplicar um prime próprio para o metal, né? Que faz a aplicação é basicamente a mesma. Você vai para metal. Só que você vai correr a lixa para poder abrir o perfil para criar a aderência. Você cria um prime, aplica um prime próprio para o metal e tem um silicone que você aplica. Esse material ele também tem a mesma durabilidade do fundo. Então, quando você fizer a renovação do fundo, você vai fazer a renovação. Esse aqui, no caso, vai receber. Eu fiz esse questionamento porque a gente vê em alguns casos que tem erros grosseiros, né? Que são, por exemplo, contrata alguém para executar esse trabalho e a pessoa pinta com a própria tinta do gel, pinta as partes nobres, né? Isso aí não pode acontecer, pode? Não pode, você não pode pegar uma tinta envenenada e passar por cima do hélice, por cima de partes nobres que são parte metálica, é isso? O que vai acontecer é que você vai perder o atrito da água com o sistema de propulsão, automaticamente você vai perder velocidade e vai te causar algum dano na manutenção da embarcação, né? Porque, tipo assim, o motor que era para trabalhar solto, ele vai ficar trabalhar forçado, né? Porque aquele material não é para isso. Tipo assim, esse material que é usado para a linha de propulsão é um material que ele tira o atrito da água com o sistema de propulsão. Então o barco se desloca com mais facilidade. Porque no fundo todo barco que for para permanecer um tempo maior na água do que no seco, recomenda-se então que tenha esse anticrustante, é isso? Sim. Então esse anticrustante você com certeza vai apresentar para o interessado uma linha ampla que existem diversas marcas e enfim com características diferentes, é isso? Sim. Aí o que acontece? Quando o cliente te procura para poder fazer a aplicação, é legal você ter um entendimento do ambiente onde a embarcação vai ficar, né? Então, tipo assim, tem ambientes que você precisa de uma tinta mais macia, tem ambientes que você precisa de uma tinta mais densa, tem ambientes que você precisa de uma tinta com mais durabilidade devido à quentura do ambiente, a vida marinha. Tudo isso conta muito quando você vai escolher o tipo de tinta que vai ser usado na embarcação. Muitas vezes o cliente ele não vem até o prestador de serviço e procura ter esse entendimento, o que causa uma frustração, porque de repente ele vai ter um ambiente que é mais quente e ele usou uma tinta que era para um ambiente frio. Isso então você está falando que exatamente cada fabricante desses tipos de tintas, de material, eles devem dar uma garantia do próprio material, desde que seja aplicado por um profissional como você, é isso? Sim. Tá? Porque se fala que ela tem uma duração de até 10 anos, mas desde que tenha um profissional que aplicou da forma correta, porque senão pega aqui um curioso, pega um cidadão ali, põe um negócio, ele não vai ter o mesmo efeito que se fosse aplicado por alguém que é especializado nisso, não é isso? Sim, essa parte aí é a parte que nós estávamos falando no início, né? É a parte dos processos que são feitos, né? Muitas das vezes a pessoa ela entende que chega ali, ele vai lixar, ele vai aplicar o prime de aderência. Esse prime ele vai aplicar outra mão amanhã, então tipo assim, ele já pulou um processo. Ok. Então daqui a um ano ele sobe, a tinta dele está desplacando. Aí ele vai acionar o fabricante vai dizer para ele, cadê o laudo da tinta? Quando você faz esse tipo de processo, você monta um laudo, desde da compra dos galões, até a temperatura que vai ser aplicado, até o micro, que é o medidor de película úmida. Você tem um medidor de película úmida que você vai aplicando as demãos e você vai ter a quantidade de umidade de tinta que vai ficar no casco. Então o fabricante te dá uma certa umidade necessária, se eu não me engano são 175 micro por demão. Então o que acontece? Quando você vai até o seu fornecedor, ele vai dizer para você, essa embarcação 64, você tem que gastar em torno de 12 galão. Então se você chega ali, vou economizar no galão e vou botar 6 galão, isso vai te dar um problema futuro.
Então, desde a parte dos primes, que são os processos, até o número de demãos, conta muito. Então, tipo assim, é aconselhável que você procure uma pessoa que realmente entenda do assunto, até pelo custo-benefício, né? Às vezes o cliente acha que é caro, mas tipo assim, uma aplicação dessa aqui, você vai ter 70% no valor do material. 30% do valor da aplicação é a mão de obra. Bom, só para a gente finalizar, que você está dando uma aula aqui, daqui a pouco, né? Inclusive tem que finalizar teu trabalho. Só para a gente falar aqui, no caso nós também estamos vendo uma parte que é azul, ou seja, aqui esse azul, você vai fazer alguma manutenção nessa parte azul do barco? O que é isso? Esse azul, ele está recebendo um trabalho de polimento técnico e cristalização. Tá. Esse azul, toda embarcação, ela tem a navegação. Então, tipo assim, quando você sobe a embarcação, o marinheiro responsável vai fazer a limpeza da embarcação. Naquele momento, ele consegue tirar todo o salitro do mar. Mas quando você navega até certo determinado local, aquele sal da navegação, ele fica retido no costado. Entendi. Fica retido na embarcação, criando aquele efeito que a gente chamamos de escama de peixe, que fica aquela marca d'água. Então, nesse caso aqui, está sendo feito um polimento técnico, está sendo feito toda a usinagem dela com lixa 2000, né? Uma lixa de polimento, uma lixa muito fina, e através desse lixamento você tira toda aquela camada que foi agredida pelo sol e pelo sal, e aí vai trazer, vai realçar o brilho novo, né? É como se você tivesse uma repintura, né? Você vai fazer com que aquela pintura ela volte a ter um brilho de embarcação zero. Entendi. Então aqui, esse barco, daqui a alguns dias, esse barco estará tão novo quanto quando saiu do estaleiro, é isso? Tão novo quanto quando saiu do estaleiro. E com a proteção da cera cristalizadora. No caso aqui, a usinagem, ela vai tirar todos os riscos e efeitos do sol. E a cera cristalizadora, ela te dá 6 meses de proteção contra o sol, contra a chuva e até mesmo contra os produtos químicos. Claro, que inclusive num caso como esse o barco vai ficar constantemente na água, né? E isso ele vai sofrer exatamente as intempéries de chuva, de sereno, né? De sol, né? Então, enfim, é isso daí, muito bom. Bom, Ribeiro, eu só posso estar te agradecendo. Obrigado, tá? Eu acho que, sabe, tivemos uma aula aqui e o grande segredo é o seguinte: sempre consulte um especialista, porque quem sabe tudo, no fundo, não sabe nada. Então, Ribeiro, muito obrigado, meu amigo. João. Tudo de bom. Valeu, um abraço. Até mais. Um abraço a todos.